Olá, abraço para todos que estão aqui vendo esse primeiro vídeo do canal Espiritualidades da Marci. Meu nome é Marci, tenho 53 anos e, para quem não me conhece, né, sou taróloga e terapeuta holística e trabalho com muitas energias, com muitas coisas que fazem parte dessas coisas que a gente não consegue tocar, mas que a gente consegue sentir. Eu vou começar o canal, né, recomeçar o meu canal falando sobre as espiritualidades da Marci, porque desde criança são muitos eventos espirituais da espiritualidade, e eu resolvi começar a contar porque eu quero fazer um compilado de todas as vivências que eu fui tendo desde criança até agora a vida adulta, e também quero convidar pessoas para virem e contar suas experiências no canal, para a gente ter essa troca, né? Não só dos sentimentos, mas da vivência, e vivências reais, vivências que são importantes, vivências que fazem parte de uma história familiar, de uma história, de um contexto, de um grupo, enfim. Não estou aqui para seguir, falar, olha, isso é certo, aquilo é correto, eu sei o que é importante e o que é certo para mim. No decorrer da minha vida tive muitas experiências com a espiritualidade, que foram experiências muito importantes e que forjaram a pessoa que eu sou hoje e as coisas que eu acredito. Então, só terei aqui no canal, futuramente, pessoas que eu confio, que eu acredito e que vão contar histórias para nós, né, para vocês, de uma forma muito simples, muito direta, e que não vamos pedir comprovações científicas, de doutrinas espíritas, nada disso. A gente vai escutar com o coração, entender que aquilo faz parte da pessoa e que a pessoa não ia perder tempo dela num lugar contando uma história mentirosa. Então, eu hoje vou contar a minha primeira história aqui no canal. Peço que vocês fiquem aqui comigo até o final. Se você ainda não me segue, por favor, me siga, né? Se inscreva no canal, ative o sininho que fica aqui embaixo. Olha, gente, é um vídeo muito simples. Estou começando com simplicidade. Pretendo ir cada vez mais ficando com vídeos mais profissionais, mais elaborados, mas agora é na simplicidade, aqui é na conversa, é no olho, a gente se olhando e conversando e contando essas histórias. A minha espiritualidade sempre foi uma coisa muito forte, muito parte natural da minha vida. Eu sempre convivi com as energias e com situações, seres que não dava para explicar de onde eles vinham, né? Isso aconteceu desde que eu era criança. Então, o primeiro caso que eu vou contar para vocês, na verdade, eu vou contar esse caso porque no final do ano eu tive um último insight, assim, né? Isso mesmo, faz esse canal que você precisa contar essas histórias. Então, não lembro a data, tá? Não sei quantos anos eu tinha, mas muito possivelmente, no máximo, até uns 11 anos de idade. E meus pais, eles eram padrinhos de casamento de uma determinada pessoa, que eu não vou ficar citando nomes aqui, porque a pessoa não me deu autorização, mas o mais importante é a história. Então, assim, meus pais eram padrinhos de casamento dessa pessoa, dessa mulher, né, dessa moça. Na época ela era moça e eu era criança. E ela era uma pessoa muito simpática, muito querida, a gente ficou amigo da família inteira, ela ia viajar com a gente pra praia, depois ela se casou. Então, assim, a gente convivia muito quando eu era criança, com a família dela, com os irmãos dela. Inclusive, um dos irmãos dela estudou comigo durante muitos anos na infância. Bom, enfim. O que acontece é que num belo dia, eu estava na minha casa e ela chegou, essa pessoa chegou e levou uma criança que fazia parte da família dela para brincar comigo, para passar a tarde comigo para brincar. Então, toda essa história dela chegando, deixando a criança, na verdade a criança tinha mais ou menos a mesma idade que eu, uma menina,
que infelizmente eu não lembro o nome, e eu não sei se isso é de propósito, né? Eu não lembrar o nome. E essa pessoa, muito amiga da minha mãe, do meu pai, chegou num dia tarde em casa, deixou a menina e falou, ela trouxe para brincar com a Preta, porque meu apelido desde criança é Preta. Bom, a criança ficou lá, a menina ficou. Lembro da roupa da menina, né? E lembro que a gente ficou muito na sala da casa dos meus pais, que é uma sala bem grande e tudo mais. E aí a gente começou a brincar de um monte de coisas. E brincamos, e brincamos. E essa menina é uma menina que estava com um vestido branco, com uns desenhos azuis, que agora eu não lembro se eram flores azuis, se eram peixinhos azuis, se eram baleinhas azuis, eu não lembro. Eu sei que era branco com esses desenhos azuis. E eu lembro dela rodando, dela brincando, dela cantando, e eu muito fascinada. Às vezes eu lembro que eu sentava sentada e escutando as histórias. Ela me contou muitas histórias, só que eu não lembro, né? Até um tempo atrás eu acho que até lembraria, mas hoje em dia eu já não lembro mais. Ela me falou muitas coisas, ela falava muita coisa. É importante, vou fazer um parênteses aqui, importante dizer, que eu desde criança, quando eu era bem pequena, eu tinha já alguns eventos que já aconteciam. Por exemplo, meu padrinho era do candomblé. E aí o meu padrinho, quando eu era muito criança, ele me levou, meu pai e minha mãe, para conhecer o terreiro de candomblé. Meus pais católicos, mas meu padrinho convidou, então nós fomos e eu fui também, né? Na gira de um terreiro de candomblé. E eu lembro que foi muito intenso para mim, e a mãe de santo olhava muito para mim. Ela me chamou, eu cheguei a sentar na saia dela, e vendo toda aquela gira acontecer em volta de mim. Quando eu cheguei em casa, eu imitei um dos orixás, que eu acho que era Inhansã, inclusive. Falei certo, né, gente? Desculpa, se eu falar errado também, viu? Me desculpem. E caí no chão, imitei, bati no peito e dava o grito que ela dava, né? E meus pais ficaram olhando assim e falaram, meu Deus, gente, né? Essa menina E assim, a gente ia pra padaria ou pro mercado, eu ia com a minha mãe, e eu via pessoas vindo na nossa direção, eu falava boa tarde, eles respondiam boa tarde pra mim, e a minha mãe olhava assim e não via ninguém. Então isso já aconteceu muitas vezes comigo em vários eventos. Eu estar no lugar, quando eu era criança, eu lembro muito de ter pessoas que eu tinha certeza que estavam ali, mas que provavelmente as pessoas não estavam vendo. Eu entendi isso agora, porque eram pessoas diferentes. Então agora, lembrando dessas pessoas, eu falo, olha, essa pessoa provavelmente era só eu que estava vendo. Bom, enfim, fiz esse parênteses para dizer que esses eventos sempre aconteceram comigo, de uma forma muito natural. E meus pais não eram espíritas, enfim, eu não tinha nenhum contato com isso. O primeiro contato que eu tive mais intenso foi ir até uma gira do meu padrinho para assistir com os meus pais, para eles conhecerem, mas eu era muito pequena, devia ter no máximo uns 5 anos de idade. Bom, voltando para a menina e para a brincadeira na sala da casa dos meus pais, ficamos a tarde inteira brincando e conversando. A tarde inteira eu não tenho certeza para falar para vocês, só que para mim foi muito tempo, tá? Então assim, essa questão de tempo e espaço às vezes fica um pouco confusa, mas ficamos muito tempo brincando, e nos divertindo, e conversando, e rindo, e lanchamos. Não lembro da minha mãe, tá? Nesse momento. Não tenho lembrança onde a minha mãe estava, em que parte da casa, se a minha mãe estava em casa, não lembro disso. E infelizmente não lembro o nome dela, da menina. Ok. Num determinado momento, estávamos lá brincando, de repente ela começou a cantar a música. Eu não sou daqui, marinheiro só. Eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só. De São Salvador, marinheiro só. Ô marinheiro, marinheiro, marinheiro só. E quem te ensinou a nadar, marinheiro só. E ela cantou essa música inteira. Foi a primeira vez que eu tive contato
com essa música. E ela cantava e rodava, e cantava e rodava. E eu fascinada, falando, gente, que demais. Nunca mais essa música saiu da minha cabeça depois desse evento dessa menina, minha amiga de algumas horas, cantando lá na sala dos meus pais. Bom, seguimos com essa brincadeira, com essa música. A música marcou o nosso encontro, foi tudo maravilhoso. A menina foi embora, né? E tudo bem, né? Provavelmente a afilhada de casamento da minha mãe foi buscar, né, essa parente e foi embora. E passaram-se o tempo, passou muito tempo, enfim, passou, né, bastante tempo e tal. Eu soube, de alguma maneira, que se eu contar para vocês como eu soube disso, não sei, né? São esses eventos que acontecem que são muito... às vezes não dá para eu dizer para vocês, olha, foi na data tal, com a pessoa tal, do jeito tal. Então essa vai ser o diferencial do nosso canal, do meu canal. Então eu fiquei sabendo que essa menina tinha falecido. Que a menina que foi brincar em casa tinha falecido. Menina ainda, né? E num acidente, alguma coisa nesse sentido. Essa informação, ela ficou comigo desde que eu era adolescente. Então eu brinquei com ela uma vez, depois ela nunca mais vi, e depois fiquei sabendo que ela tinha falecido, que ela tinha desencarnado. Ok, a vida passou. Quando eu tinha 20 anos, 21 anos mais ou menos, eu fui morar em Porto Seguro. Fiquei um tempo lá em Porto, fiquei até os 24 anos mais ou menos, dos 21 aos 24. Fiquei um período em Porto Seguro. Então eu perdi o contato com a Clay. Eu ia falar o nome dela. Com a pessoa que é a afilhada de casamento dos meus pais. Perdi o contato com ela, mas a minha mãe não perdeu o contato com ela. Então elas sempre se viam, etc e tal. Perdi o contato porque eu deixei de ver com a intensidade que eu via. Então a gente ficou muitos anos sem se ver. Então eu fui para Porto Seguro, voltei, me restabeleci aqui, e a vida seguindo e tal, e ela na vida dela, que casou, teve filhos, etc e tal, e tudo certo. Aí o que acontece? Esses últimos tempos do ano de 2024, a minha mãe começou a ter mais contato com ela, porque ela está morando mais perto da casa dos meus pais, da minha mãe, no caso. E como ela está morando mais perto, a minha mãe começou a ter contato com ela e conversar. E ela começou a falar que estava com muita saudade de mim e tudo mais. Eu falei, ai, que delícia, estou morrendo de saudade da Cleide também. Já se vão 30 anos que a gente não se vê, muito tempo. Vou marcar para ela um dia almoçar em casa. Aí no meu último aniversário de 2024, eu estava no samba, né, dia 16 de novembro, e ela encontrou com a minha mãe, e a minha mãe falou que era meu aniversário, e aí ela me ligou, minha mãe deu o número do meu telefone, e ela me ligou algumas vezes durante a tarde. Só que eu já estava no samba, então eu não consegui atender o telefonema. Só que como a minha mãe me avisou que ela tinha me ligado, eu registrei o número, né, peguei o número e mandei para ela um WhatsApp, falando, oi querida, que saudade, tô com muita vontade de te ver, espero que você venha em casa pra gente poder almoçar juntas. Marquei um almoço no domingo seguinte e ela veio com a minha mãe. E nós matamos a saudade, foi maravilhoso. E nós conversamos muito sobre muitas coisas do que a gente estava vivendo, o que a gente viveu nos últimos anos. Porque o tempo passa assim, né? E assim, me chamando de preta, pretinha. Então isso foi muito positivo. Até porque no ano de 2024, terapeuticamente falando, né, com a minha psicóloga querida, eu estou fazendo um caminho da preta, né? Desde que eu era pequena até agora. Então o meu apelido preta foi muito falado na terapia, né? Eu falei muito preta, minha psicóloga também. Então escutar ela me chamando de preta, ver uma pessoa que eu convivi muito na minha infância e na minha adolescência, foi muito importante para mim. Então, eu gostei muito de estar com ela.
E terapeuticamente falando também, parece que foi até uma coisa muito conectada. E conversa vai, conversa vem, almoçamos, comemos sobremesa, tomamos sorvete e tudo mais. Eu lembrei da menina, né? E aí, como eu não lembrava o nome dela, eu comecei a perguntar. E aí, queridona, né? Não vou falar o nome dela, como eu já disse. Você lembra daquela vez que você levou aquela menina na minha casa, na casa dos meus pais, para brincar comigo, né? A tarde inteira e tal. Ela faleceu, né? Eu não lembro o nome dela. Você podia me dizer o nome dela? E ela é da sua família como? Ela é sua prima? Ela era sua filha de algum primo? Né? Quem era ela? Né? Porque ficou na minha memória e porque ela me ensinou a cantar a música do marinheiro. Ela olhou para minha mãe olhou para ela, ficaram as duas se olhando. Ai, gente, que sensacional. E ela ficou assim, que menina? Eu falei, uma menina, você levou uma menina mais ou menos de uns 10 anos, sei lá, 11 anos, né, com vestido branco, com os desenhos azuis. Tudo bem, você não vai lembrar da roupa da menina, mas você lembrou essa menina, e essa menina faleceu, né, e era da sua família, foi você que levou. E ela olhando para minha mãe, eu não levei menina para brincar com você na sua casa, não levei, e não teve nenhuma menina que faleceu na minha família, nessa idade. E a minha mãe olhando pra cara, a minha mãe ficou assim com uma cara, mas a minha mãe já me conhece, então ela olhou assim, tipo, tudo bem, né? Mais uma vez estamos aqui diante dessa espiritualidade toda da minha filha. Então eu falei assim, não, aí eu insisti, né? Falei, gente, não, vamos conversar, vamos falar mais sobre o assunto. Você levou uma menina, a menina me ensinou a cantar. Ô marinheiro, marinheiro, marinheiro só, quem me ensinou a nadar? Marinheiro só. Ou foi o tombo do navio? Marinheiro só. Ou foi o balanço do mar? Marinheiro só. E aí ela ficou me olhando com uma cara, não levei. Não é possível preta, não é possível preta. E eu fiquei com aquela cara que eu já fiquei algumas vezes, né? Tá, e aí? O que eu faço? O que eu faço com isso? Onde eu coloco isso na minha vida? Então a menina do vestido branco, dos desenhos do vestido, castanha, com cabelo claro, que rodou, brincou, conversou, me contou um monte de histórias, não foi levada na minha casa e não foi e não era da família dessa pessoa querida da minha família, né? Da família que a gente considerava família na época. Então isso quer dizer que essa menina era uma menina do plano espiritual. Ou seja, eu passei a tarde inteira interagindo, conversando, brincando com uma pessoa que não tem um corpo, que é um ser de luz. É um ser de luz. Por quê? Porque me fez muito bem, porque me fez sorrir muito, muito, porque me ensinou uma música que eu nunca mais esqueci e que toca muito nos sambas. Então todo samba que eu vou eu lembro dela. Ela me trouxe muita paz, muita alegria. E aí, isso ter acontecido no final de 2024, essa confirmação, né, me deixou muito feliz, porque eu não tinha a mínima ideia de que ela era um ser espiritual. Para mim, ela era uma menina daqui da Terra, como eu era na época. Então, a minha experiência com ela é uma experiência de muita gratidão e de muita confirmação. Eu tive uma confirmação muito grande. Como eu passei o ano inteiro falando que eu queria fazer esse canal sobre espiritualidade, sobre a minha espiritualidade, sobre as minhas experiências, que são muito simples, são experiências muito inesperadas, né? Sem nenhum tipo de forçação, sem nenhum tipo de preparação, muito tranquilo, muito bonito, muito real. Eu fiquei muito feliz por saber, bem no final do ano de 2024, que era uma pessoa
que veio só para me trazer coisas boas, para me ensinar músicas. Ela deve ter me ensinado mais alguma, mas essa ficou muito marcada. Para me contar histórias que provavelmente na época foram muito importantes para mim. Mas você é filha única, talvez você estivesse se sentindo sozinha, e aí você dormiu à tarde e sonhou. Não, não é o caso, não aconteceu. É uma lembrança muito clara, muito real e que me acompanha há anos, né? E se eu tivesse alguma dúvida de que se eu tivesse algum tipo, nossa, foi uma experiência espiritual, eu jamais teria perguntado para ela sobre a menina, né? No máximo, talvez, para querer lembrar o nome, eu teria dito, como que é o nome? Teve uma menina que faleceu na sua família, porque eu já ia ter indícios de que ela era um ser de luz. Mas não. A comprovação veio no final de 2024. E eu fiquei muito feliz de saber que eu tive contato com essa pessoa tão linda naquele momento da minha vida, criança ainda, sem nenhum tipo de malícia, sem nenhum tipo de nada. Brinquei a tarde inteira com alguém que naquele momento provavelmente me passou muitas coisas que para mim, naquele momento da minha vida, foram muito importantes. Então essa é uma história que ela tomou uma proporção muito grande para mim nesse final de ano, justamente porque o ano inteiro eu fiquei me preparando para que em 2025 eu iniciasse esse canal. De uma forma muito simples, né? Ele chega a ser até um pouco simples demais, digamos assim. Não existe aqui uma tecnologia avançada, não existem aqui cortes. Eu falei inclusive com um amigo meu ontem, ele falou, vai te dar muito trabalho, Márcia, vai trabalhar muito. Mas eu pretendo todas as terças-feiras fazer esses vídeos para vocês, para contar essas experiências e dizer que eu fiquei muito feliz. Essa é a primeira experiência que eu contei. Eu tenho muitas experiências parecidas com essa. E dizer que eu fico muito feliz de saber que essa menina existiu, que essa menina existe, que ela está por aí no astral, fazendo bem para muitas pessoas. Gostaria, inclusive, que vocês comentassem sobre essa pequena história que eu contei. Quero conseguir fazer vídeos mais longos, né? Quero ter mais essa técnica de ficar falando e ficar contando, para chegar no enredo final de uma forma, depois de ter falado mais coisas. Durante os vídeos eu vou contando mais sobre a minha espiritualidade para vocês, como eu desenvolvi, quem desenvolveu, como é que foi, se foi desenvolvida, e tudo mais. Hoje o que eu posso dizer é que esse vídeo me traz muita alegria por ser o primeiro, por ser uma homenagem para ela, que eu tenho certeza que de alguma forma ela deve estar me ouvindo, aonde ela vive, no plano que ela existe. E depois, quando eu começar a chamar convidados, eu vou querer que vocês me contem histórias também sobre a vida e a espiritualidade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, desse meu primeiro relato, muito sincero, de uma história que aconteceu quando eu era muito menina e que teve uma comprovação muito genuína, né? De que eu tive um encontro espiritual com uma menina que brincou comigo, que cantou comigo, que foi muito boa comigo e que me ensinou coisas que devem ter sido bem pertinentes naquele momento da minha vida. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Por favor, façam a sua inscrição no canal, acionem o sininho e eu espero vocês terça-feira que vem para a próxima história. Um beijo e muita luz para todos nós.